A graça e a paz do Senhor esteja convosco. Vamos a mais uma palavra que eu destaco aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, a partir do versículo 12. O tema já dessa mensagem que eu quero aqui passar para você, que eu quero trazer, é a importância dos dons espirituais. O que são os dons espirituais? E qual a importância deles para nós? Nesse capítulo 14 da carta de Paulo, ele trabalha dentro desses dois dons, ou três, que é o dom de profecia, o falar língua estranha ou falar em outras línguas, e também a interpretação das línguas, ou a interpretação. São dons espirituais. O dom de profecia, que é a declaração profética feita para a igreja, para a comunidade, ele tem o seu propósito. É a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Já o falar língua estranha, que anote aí, escreve aí, língua estranha ou falar em outras línguas é o mesmo que falar em espírito. Falar língua estranha é igual a orar no espírito, tá? É a mesma coisa. É um dom que você edifica a si mesmo. O seu espírito é edificado quando você fala com Deus, diretamente por essa comunicação espiritual. Por isso, na mensagem anterior, foi dado um alerta de nós tomarmos cuidado com os pecados da língua. Falar mal da vida do irmão, isso atrapalha a nossa comunicação espiritual. Mas eu quero aqui destacar o que Paulo escreveu nesses versículos do 12 ao 15, no que se refere aos dons espirituais. Você deseja os dons espirituais? Você quer ser usado por Deus? Preste atenção no que Paulo está falando aí. Assim também vós, ou vocês, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. O que é esse sobejar neles? Aproveita o máximo deles, para que a igreja seja edificada. Versículo 13. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Se a pessoa usar desse dom na igreja, ela precisa interpretar. E a interpretação da língua é dada na oração. É preciso buscar a Deus para fazer uso desse dom na igreja. Sem interpretação, a pessoa precisa falar consigo e com Deus. Porque o dom que interessa à igreja é o dom de profecia. Versículo 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, orar com o espírito ou orar no espírito é o mesmo que falar língua estranha. Se eu faço uso do dom de língua estranha, que é para edificação pessoal, na igreja, na comunidade, como que o meu irmão vai entender? Se nem mesmo eu entendo. É uma comunicação espiritual, é uma linguagem sobrenatural que só Deus entende, a Bíblia vai dizer. Então eu devo falar unicamente para Deus. Eu não devo falar para mostrar que eu sou espiritual ou mais espiritual do que os outros, mas eu devo usar para edificar o meu espírito. Já o dom de profecia edifica a igreja, edifica os irmãos que compõem o corpo de Cristo, o corpo eclesial. E ali Deus fala: se eu faço uso do dom da língua estranha na igreja, eu tenho que recorrer ao intérprete ou o uso do dom da interpretação. Então, eu posso falar em línguas e interpretar, ou eu falo em línguas e outra pessoa se levanta interpretando aquilo que eu estou falando. Porque assim, língua estranha mais interpretação é igual profecia. Mas eu posso também preferir não falar em línguas e já entregar a profecia, para não precisar recorrer ao intérprete ou à interpretação. Entendeu? O versículo 14 então vai dizer: porque se eu orar em língua estranha, agora aqui já é o meu momento
particular com Deus. Eu já não estou mais na igreja. Eu estou no quarto de escuta, eu estou no meu momento particular com Deus. Se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Outra tradução vai dizer, o meu espírito ora de fato. Mas o meu entendimento fica sem fruto. Quando eu estou quando eu estou fazendo uso do dom de línguas, o meu espírito ora bem, mas eu não estou entendendo o que eu estou orando. Aí eu preciso voltar a alguns versículos aqui atrás para explicar isso aqui para você. O meu entendimento humano não vai compreender as línguas do espírito, porque se discernem espiritualmente. Mas uma coisa eu tenho certeza, o meu espírito está orando, isso é o que importa. Você não precisa ficar preocupado a hora que você começar a falar em outras línguas, ou falar língua estranha, com Deus, que é o único que pode entender, você começar a achar estranho e não entender, não compreender o que vem a ser aquilo. Aquele mistério. Olha o que diz aqui, versículo 2. Porque o que fala língua estranha, não fala aos homens senão a Deus. Eu estou no meu momento de intimidade com Deus agora. Eu não estou na igreja, não estou próximo de pessoas. Eu estou na minha comunhão com Deus. Porque ninguém o entende. O que fala língua estranha, fala para Deus. Se falar na comunidade, ninguém vai o entender. E em espírito fala de mistérios. Então por isso que nem mesmo a minha mente, a minha razão humana vai compreender o falar língua estranha. Porque eu estou falando de coisas misteriosas. Mas o que importa? Que o meu espírito está orando de fato, ou está orando bem. Deixa eu voltar lá no texto que está em destaque. Isso que você precisa ter em mente. Opa, eu comecei a falar e estranhei, eu não entendi nada, peraí. A Bíblia me dá essa segurança de que o meu entendimento vai ficar sem fruto mesmo. Ou seja, eu não vou ter compreensão daquilo. Aí você tá lá, rechandalabassore, cantarabanarasude. O que o Senhor quer falar comigo? O versículo 15 vai dizer, o que eu vou fazer então? Para eu ter o entendimento frutificado. Eu vou orar com o Espírito. Olha o que Paulo está ensinando aqui, maravilhoso. Eu vou orar com o Espírito, mas eu também vou orar com entendimento. Então eu estou aqui orando com entendimento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na tua presença, graças te dou por tudo que tens feito, por tudo que irás fazer, pela tua benignidade, misericórdia, que são infinitas. Rasga o céu sobre mim, derrama sobre mim o teu óleo, a tua unção, quebra cadeias, quebra jugo, grilhões, desfaz o laço, me cubra com teu sangue. Eu estou orando com o entendimento. Aí eu posso intercalar, ora com o entendimento e oro também com o espírito. E o texto vai dizer que é possível até você cantar com o espírito e você também cantar com o entendimento, ou seja, você vai alternando. Você canta para você entender, para você compreender, mas você também canta com o espírito para o seu espírito se fortalecer. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, o falar em outras línguas, ou falar língua estranha, que é a mesma coisa que orar no Espírito ou orar com o Espírito, é um dom onde você constrói uma fortaleza dentro de você. Você não pode, em hipótese alguma, deixar de fazer uso, se você já tem, desse dom espiritual. Ah, mas eu tenho que usar esse dom na igreja? Não. Você pode usar esse dom e deve em casa, no seu momento particular com Deus. Existem inúmeros benefícios do falar língua estranha. Além de você construir uma fortaleza dentro de você, como o apóstolo Paulo mesmo disse lá no versículo 2 que nós lemos, você fala de coisas misteriosas. Em espírito você fala mistérios. Algo que você está precisando, que você não consegue expressar com seu próprio entendimento, em espírito você comunica isso para você mesmo, que você precisa daquela vitória, daquela bênção. Aleluia, Senhor. Você comunica em espírito algo que você está precisando, que você na hora ali, quando você está falando em outra língua ou língua estranha, você não vai entender com a sua mente, mas você sabe que é algo que você precisa.
Você está passando por luta, está enfrentando alguma adversidade. E luta que eu digo, não é luta do dia a dia, é uma luta espiritual mesmo, por alguém. E você começa a ler e orar em outras línguas, a falar com Deus em espírito. O Senhor comunica com você, aleluia, através do seu espírito. Ele comunica algo em mistério para te dar segurança, para fazer a sua fé se tornar inabalável em espírito. Eu já vou encerrar esse vídeo, mas eu preciso vir aqui na carta de Judas. Na carta de Judas, que foi o Judas, não o traidor, o Judas Tadeu que escreveu essa carta. Ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Aqui no versículo 20. Mas vós, amados, vocês, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, ou na vossa fé santíssima, outra tradução pode dizer isso, orando no Espírito Santo. O Espírito Santo, quando Jesus Cristo nos batiza com ele se faz um com o nosso espírito. O nosso espírito tem conexão direta com Deus quando ele se torna um com o Espírito Santo. E aqui o apóstolo Judas está dizendo: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, espiritualmente, na vossa fé santíssima, ou na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Versículo 21, conservai a vós mesmos no amor de Deus. A gente se conserva, a gente se fortalece no amor de Deus quando oramos no Espírito. Esperamos a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo quando alimentamos essa fé no Espírito, orando no Espírito Santo, para que a vida eterna seja uma realidade. Aleluia. Que Deus possa continuar falando profundamente no seu coração através dessa palavra. A gente pode estudar na próxima mensagem, quem sabe, sobre o dom de profecia. Falamos praticamente sobre os dois dons, os três dons, profecia, língua e interpretação da língua. Mas podemos trabalhar de forma específica. Receba essa palavra, que Deus possa falar profundamente no seu coração, que você possa tirar proveito. Se você deseja os dons espirituais, está aí explicado. O que eles são, a importância deles para a nossa fé, para o fortalecimento da nossa fé e para nos conservarmos no amor de Deus. Que Deus abençoe sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.